Enfim, temos aqui um gráfico que, enfim, mostra de certa maneira como é que depois o sistema funciona durante o dia. Nós temos a energia que pode ser coletada, que está aqui nesta curva vermelha. Temos o processo que pode utilizar se for um processo descontínuo e se houver armazenamento, obviamente, essa temperatura, consoante haja mais ou menos consumo, isto vai variando. Portanto, aqui há uma multiplicidade de situações que podem acontecer. Este é apenas um exemplo de carga e descarga com armazenamento num sistema de aplicação na indústria. Enfim, há essas várias situações. Para cada caso concreto, teria que ser analisado a situação. Estas foram os processos e as aplicações que foram identificadas, portanto, eu falei há pouco naquele potencial. Estas são as aplicações onde há um maior potencial, e isto, de certa maneira, aplica-se aos outros países. No Panamá, certamente, também é importante. Portanto, processos de secagem de produtos agrícolas, por exemplo, problema de evaporação, nomeadamente produção de água ou desalinização, pasteurização, limpeza e lavagem. Na indústria alimentar existe se consome uma quantidade enorme de energia na lavagem e limpeza, e enfim, o aquecimento geral em processos que necessitam dessas temperaturas. Estas são as indústrias também que foram identificadas como tendo maior potencial para essa incorporação. Pode passar? E este gráfico mostra, de certa maneira, das indústrias, enfim, daquele conjunto de processos e indústrias que foram analisados, quais eram, em termos de percentagem, as mais influentes, enfim, qual era em termos das temperaturas dos processos que são utilizados nessas indústrias, como é que atingimos o 100%. Enfim, na alimentação utilizamos temperaturas mais baixas, da ordem de 60 ou inferior a 60 graus, noutras temperaturas diferentes. Enfim, esse gráfico mostra um pouco como se distribui pelas diferentes indústrias o grau de temperatura que necessita. E, obviamente, quando falamos aqui de diferentes temperaturas, estamos falando de diferentes tecnologias. O potencial também, enfim, aqui era o potencial de introdução nos diferentes sectores que falámos anteriormente. Este resulta do estudo que foi feito para os países que intervinham nestes grupos. Obviamente isto pode ter sempre alguma variação de país para país, mas muitos destes resultados resultam desse estudo que foi feito principalmente naquele projeto POSHIC e depois na Task 33 da Agência Internacional de Energia. Podem passar. Vamos passar rapidamente. Estes são alguns exemplos de aplicações de instalações de grande dimensão enfim, que são típicas de processos industriais. Neste caso, em aquacultura, o nível de temperatura é relativamente baixo, aqui, limpeza e esterilização de garrafas, como disse, na indústria alimentar, e se consomem quantidades industriais, passa o pleonasmo, não? De energia nessa processos de limpeza, todas as indústrias alimentares. Em tinturaria, também. E o outro exemplo que tenho aí, creio que é em Portugas. Podes passar? Portugas, sim. Enfim, no tratamento da pele. Também aqui, como veem, estes casos nem sequer são de temperaturas muito elevadas e o consumo de energia seria muito grande e tem uma capacidade, enfim, em países que têm uma boa radiação solar, a percentagem da fração solar, como se costuma dizer, pode ser superior a 50%. Como estamos falando de grandes quantidades de energia, por vezes, alguma limitação nestas indústrias é o problema em termos de espaço para colocar os coletores. Desde que isso seja possível, podemos sempre aumentar a fração solar. Esse é uma planta solar no Egito, para uma indústria farmacêutica. Aqui utiliza os coletores cilíndrico-parabólicos e temperaturas já bastante mais elevadas, da ordem dos 173 graus. São apenas alguns exemplos. Enfim, obviamente que para produzir essa energia solar, para essas aplicações que nós chamamos de média temperatura, e se queremos ir para mais altas temperaturas, temos que ter energia solar, temos que ter
quantidade de radiação. E este é um mapa mundial. Claro que aquelas zonas mais rojas são, de facto, as de maior quantidade de energia solar disponível. Essas que são as que estão à partida predestinadas para incorporar ou para receber as grandes centrais solares para a produção de eletricidade. Pode passar. Enfim, eu já fiz há pouco a homenagem aos colegas espanhóis da Plataforma Solar de Almeria, que fizeram um trabalho notável nos últimos anos, desde a década de 80, primeiro num contexto internacional e depois, a partir da década de 90, praticamente gerindo somente por eles próprios toda a plataforma. Mas é uma plataforma e é um conjunto de infraestruturas laboratoriais que têm sido abertas a todos os grupos de Europa, todos podem participar no âmbito de projetos europeus e por isso tem sido muito útil para o desenvolvimento destas tecnologias de alta concentração e alta temperatura. Quais são as tecnologias que são utilizadas a alta temperatura? Estas são as que estão no mercado, as que são mais rapidamente, que podem ser mais rapidamente rentabilizadas, rentáveis para a utilização em larga escala, são os coletores cilíndrico-parabólicos, as centrais de torre. Estas também são centrais distribuídas, como as cilíndrico-parabólicas, mas a óptica é diferente, é o chamado Fresnel linear. Aqui temos o absortor no foco da parábola, aqui a parábola é segmentada e o foco é fixo. E é a parábola segmentada que se redireciona, as diferentes aretas se direcionam para que concentrar sempre a energia num foco, numa linha que é permanente e que é fixa. A principal vantagem qual é? Neste momento, enfim, aquilo, vamos ter mais alguns slides à frente que explicam isso, mas se esperam reduções bastante grandes de custo nestas instalações de Fresnel linear. Com os chamados discos parabólicos, têm sido largamente utilizados para a produção de eletricidade com a tecnologia dos motores Stirling. Não é? O ciclo de Stirling é particularmente adaptado, conseguem-se aqui temperaturas de 600, 700, 800 graus centígrados facilmente, e isso é muito útil para estes motores Stirling. Os motores Stirling tiveram um desenvolvimento lento nos últimos 20 anos, e ultimamente, por causa da crise nos últimos anos na indústria automóvel, muita dessa indústria redirecionou-se e neste momento existe uma oferta no mercado de motores Stirling muito vasta. Durante muitos anos tínhamos um motor de 10 kW, que era uma aplicação útil para instalações isoladas, por exemplo. Agora existe uma panóplia enorme de ofertas já no mercado, desde 2 kW a 100 e tal kW. Isso resultou um pouco da investigação da indústria automóvel nos últimos anos, em que houve uma paragem e houve um redirecionamento nessa área. Pode passar? Eu tenho à frente algumas... ainda temos aqui a parte do armazenamento, portanto, ali no slide anterior falávamos das tecnologias que captam dos sistemas concentradores ópticos. Depois, obviamente, estas centrais, se eu só tiver o sistema óptico de captação, só vai produzir energia quando há sol. E, obviamente, numa central solar que está integrada na rede elétrica de distribuição, é muito importante prever quando vai funcionar ou não. Aquilo que nos meios técnicos se costuma chamar dispatchability em inglês, enfim, em português dizemos despachabilidade, não sei como se diz em espanhol. Como? Despacho. E isso que se consegue nestas centrais, essa é de facto uma das grandes vantagens da produção de eletricidade com centrais solares térmicas, é precisamente a capacidade de despacho que tem. Porque com o armazenamento, com algum armazenamento, eu posso de facto decidir quando ponho uma central a funcionar na altura, mas não estou sujeito à variabilidade atmosférica da radiação. Isso é uma diferença muito grande, por exemplo, com as centrais fotovoltaicas, por exemplo, que só vão funcionar, obviamente, quando houver sol, porque não há. Armazenar essa energia em baterias, neste momento, é perfeitamente incomportável. Portanto, esse é um handicap muito grande das centrais fotovoltaicas, que é suplantado por estas centrais térmicas. É, de facto, a grande vantagem que tem. Mesmo em relação às centrais eólicas, embora para essas já existam algumas soluções.
Enfim, temos essas vantagens resultam do quê? Do facto de eu ter essa possibilidade de armazenamento. Tem a capacidade de integração com centrais convencionais. Eu posso dimensionar uma central destas como sendo uma central junto a uma central convencional e, portanto, digamos que numa primeira fase o bloco de potência é o mesmo. Quando há sol funciona a central solar, quando não há sol funciona a central convencional. Portanto, no fundo são sistemas híbridos.